Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde Plena. Programa esse que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas, pelo portal TV Mundo Maior. E é um programa de saúde, mas uma saúde de uma maneira diferenciada. Nós abordamos as questões integrativas. Mas o que são integratividade? Nós entendemos, né, segundo a nossa jornada dentro da espiritualidade, nós entendemos que somos corpo físico, né, a estrutura invólucro físico, a mente e o espírito, né? E que para o espírito estar aqui encarnado, em desenvolvimento, ele necessita ter um corpo, uma estrutura corporal, ele precisa ter uma matéria condensada para que essas coisas aconteçam, né? Você já deve ter parado para pensar sobre isso, você já leu em várias referências que o ser humano ele é composto dessas organizações. Então, segura aí que a conduta espiritual, né, fala desta forma. Nós temos também a visão dessa integratividade segundo a saúde quântica, que está tão em voga e está tão na moda falar sobre isso. Mas o que quer dizer a saúde quântica? O que é uma ciência quântica? Tudo é quântico? É, tudo é quântico. E se você avaliar mais profundamente, ela está e esteve conosco o tempo inteiro, mostrando como é que acontecem as situações, os fenômenos, a energia mobilizada no espaço-tempo. Quando nós nos comunicamos com a espiritualidade superior, seja através de uma psicografia, seja através de uma psicofonia, o que vocês acham que está acontecendo neste momento? Existe, claro, uma integração entre, né, o universo espiritual e o universo material. Mas como é que isso acontece? De uma maneira quântica, onde nós estamos intercambiando, entrelaçando, correto? Energias, nós estamos intercabilizando átomos que estão, ora na forma de partícula, ora na forma de ondas. Então, é um viés da física quântica explicando essa integração. Então, está acontecendo a psicofonia. Então, há um entrelaçamento dos irmãos espirituais com o seu campo vibratório, com o seu campo eletrônico. Então, o espiritismo vai falar do seu campo vibratório. A física quântica vai falar do seu campo vibracional, do seu campo energético, eletrônico, que tem lá, né, um conjunto de elétrons, prótons, nêutrons, elétrons. Então, tem uma estrutura atômica, que dependendo dessa configuração, ela está mais condensada ou menos condensada. Mas concordam comigo que o intercâmbio está acontecendo? E as ideias começam a ser coerentes e o médium ali, tanto na psicofonia, né, dando voz para aquela comunicação, ou na psicografia, traduzindo em palavras aquela informação, está havendo esse intercâmbio. E isso se chama integralidade. Daí nós vamos ampliando. A saúde quântica é uma saúde que vai entender o campo de energia do paciente, que é condicionado bioquimicamente pelas reações químicas e biofisicamente pelas estruturas de pensamento que ele constrói. Ora, todos nós já sabemos que nós temos um poder infinito da mente. Eu já fiz outros programas, você já deve ter visto esses programas, que nós falamos desse intercâmbio, né, do poder mental, que nós
subutilizamos essa condição ou utilizamos de forma incorreta. Quer ver como? Você pensa durante o dia em mais coisas positivas ou mais coisas negativas? Quando eu digo negativa, é em mais desgraças, em mais insucessos, em mais derrotas, em mais preocupações do que em situações de empoderamento, situações otimistas, construtivas, de elevação energética e espiritual. Faz uma reflexão comigo agora. Em qual situação você se sintoniza mais? Veja, quando nós começamos a ter consciência deste processo, ora, a mente é a mesma. A energia criadora, eu falei para vocês sobre isso em programas passados. A energia, Kardec já falou sobre isso, né? André Luiz já falou sobre isso, o poder da mente criando infinitas situações. E a física quântica vai falar em infinitas possibilidades. Onde você escolhe qual você quer estar, onde você exerce o seu livre-arbítrio. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero muito que você saia desse programa com a sua mente totalmente amplificada. Amplifica, gente, amplifica. Derrube as barreiras. Derrube, aproveita agora essa oportunidade que você está aqui comigo para olhar, né, os conceitos de uma nova, sobre uma nova perspectiva. Isso, gente, é libertador. Libertador, né? Não estamos deixando, né, de seguir a nossa tão amada filosofia espiritual, nosso kardecismo, mas estamos ampliando a maneira de percepção sobre, né, essa teoria espiritual de evolução em realidades. Quando nós encarnamos, nós estamos evoluindo na realidade material. Quando nós desencarnamos, nós estamos em evolução espiritual, porque vamos ficar naquele período de erraticidade, de aprendizado, tudo aquilo que nós já conhecemos, a não ser que haja aí uma encarnação, uma reencarnação compulsória, o que também é questionável. Mas vamos voltando lá. Então, nós vamos entendendo que nós temos uma saúde integralizada, gente. Esse nome pegou na moda, mas ele sempre existiu. Ora, se eu entendo que eu sou um corpo físico, um corpo mental e espiritual, se eu entendo que eu tenho emoções que me condicionam e que realmente vão somatizar coisas, vão materializar coisas no meu físico ou na minha vida, correto? Eu começo a ter outro tipo de percepção sobre a realidade que eu quero construir. Então, partindo desse pressuposto, nós podemos criar doenças, se nós nos ligarmos em campos deletéricos, ou nós podemos criar a saúde. Em qual campo você quer estar? Veja, o corpo físico, ele é a expressão, a somatização do que está acontecendo no seu campo emocional, no seu campo mental. Espiritualmente está acontecendo no corpo físico, porque nós, né, temos uma interpretação que ali está sendo expurgado algo que já veio nos outros campos, nos outros corpos, e que não foi prestada a devida atenção. Então, de alguma maneira, você tem que ter essa percepção, né, de realidade, abrir agora, né, ampliar sua consciência para falar, poxa, tudo que eu estou vivenciando na minha vida foi um momento de criação mental. Ah, mas eu não quero isso. É muito comum que eu escuto aqui, né, no consultório, na clínica, mas eu não quero. Eu sei que você não quer, mas uma parte sua, o seu subconsciente, liderado por alguns conceitos, algumas crenças, algumas limitações, vibrou nessa orla
e construiu do lado de fora essa realidade que você está vivendo. Pode ter construído no seu corpo físico. Claro, eu tenho uma situação emocional mal resolvida, né? Eu não superei, por exemplo, uma traição. Claro, gente, é óbvio que quando você toma um impacto emocional nessa orla, nessa magnitude, é óbvio que você vai, nos primeiros momentos, ficar abalado, ficar se perguntando por que que aquilo aconteceu, para que aquilo aconteceu e como é que eu vou sair desse processo. Até aí é natural, aceitável, correto? Mas ele vai durar um período. Você vai ficar triste, você vai ficar magoado, você vai ficar surpreso, você vai ficar frustrado, porque como tal pessoa fez isso para mim? Mas quando nós ampliamos a nossa maneira de pensar e vemos que tem muitas pessoas que não conseguem se desprender, né, de mágoas, rancores e ressentimentos e começam a mandar estas informações para as próprias células, criando as doenças, pessoal. Isso já está mais do que comprovado, né? A psicossomática, que é um ramo que vai estudar a influência emocional sobre a matéria, vem sendo coroada pelo olhar da física quântica, correto? Onde tudo está vibrando, tudo é uma energia oscilando. Quando essa energia está mais vagarosa, né, os comprimentos de onda estão mais lentificados, nós estamos mais materializados. Quando esses comprimentos de onda estão mais fortalecidos, mais rápidos em suas amplitudes, nós temos uma situação mais rarefeita, menos densificada. Então, tudo está, pense agora, simultaneamente acontecendo. Por isso que temos a teoria de nós somos todos um. E somos, se você olha agora, né, que tudo está entrelaçado, todo o movimento está entrelaçado, por isso, né, gente, que nós vamos tendo um olhar diferenciado sobre o processo também do desencarne. Porque nós continuamos entrelaçados com os nossos entes queridos, só que agora de uma maneira diferente. Nós estamos entrelaçados em Cristo de uma maneira diferente, porque aqueles que estiveram presentes e acompanharam o Mestre na sua trajetória carnal, estiveram presentes, entrelaçados com ele de uma maneira diferente de nós. Mas nós nos sentimos protegidos pela força crística. Nós nos sentimos protegidos pelo campo espiritual. E como é que isso acontece? Por esses entrelaçamentos, pessoal, né? Então, pense comigo. Eu criei uma patologia. Eu mandei, veja, as emoções, existe uma escala Hopkins, que demonstra que cada emoção tem uma frequência ondulatória, tem um comprimento de onda mensurável e medido, gente. Isso não é achismo, isso é realmente a ciência interagindo, né, com a espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, não é a filosofia religiosa, é entender que existe algo a mais dentro do processo evolutivo e que não é limitante, é expandido. Correto, gente? Então, vamos lá. Então, suponhamos que você tem aí o rancor, o ódio, a vingança. São sentimentos que, nesta escala, estão muito inferiorizados. Sendo inferiorizados, eles trazem uma frequência de vitalidade diminuída. A pessoa que está orbitando nessa energia, ela realmente vai começar a produzir uma oscilação bioenergética negativada. Todo o seu campo energético, que está composto por átomos, estou falando sobre a orla quântica, vai ficar alterado de forma negativada.
invertendo as polarizações. Por isso que agora vem o viés, né, que todos nós conhecemos, lei da ação e reação, a quântica vai dizer sobre a lei da correspondência, né? Algumas linhas vão dizer sobre a lei da atração. O que está acontecendo nesse momento? Você baixou energeticamente falando, agora você já sabe, todo o seu quantum vibratório. Este quantum vibratório é energia, pessoal. É energia mensurada, que vai ser expandida por você mesmo, correto? No seu campo de energia, vai interagir com as pessoas, e as pessoas que estiverem em outras frequências vibratórias, não vai acontecer nada com elas. Por isso que a gente sempre, né, insiste em dizer para vocês, mantenham um padrão vibratório elevado, independente do que esteja acontecendo, pessoal. Veja, aqui nós estamos num processo, né, de encarnação evolutiva. E a evolução, ela é desafiadora, né? E o desafio, a gente sabe que não é fácil, mas nós estamos aqui, escolhemos estar aqui, então por que não aceitarmos o processo? Por que entrarmos em revolta? Eu não mereço isso, isso é. Não, nós temos que entender. Por que esse processo está acontecendo agora? Qual é a finalidade? Para quê? Para que eu me coloquei em algum momento de tempo e espaço? Eu me coloquei nessas circunstâncias. Eu me coloquei, eu usei o meu arbítrio. Aí nós vamos discutir a respeito da autorresponsabilidade, que ninguém quer falar sobre isso. Foi Deus que quis, foi fulano que fez. Não, 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 não. Vamos pensar de forma diferente, porque quando a gente traz o processo num quesito de autorresponsabilidade, nós podemos mudar, pessoal. Enquanto nós responsabilizamos tudo e todos, inclusive Deus, né? Porque tem gente ainda que usa de forma dentro de um processo de blasfêmia, a culpar a Deus, culpar o universo. Pessoal, volta. Nós temos a nossa autorresponsabilidade em orbitar e viver aquilo que nós queremos viver. Então, não tá bom? Vai mudar a realidade. Como é que eu mudo a realidade, doutora? Começando aqui. Tudo começa na mente. Platão já dizia, o mundo começa nas ideias. Correto? Nós estamos aqui conversando agora. Pensem comigo, em algum momento, alguém dentro do seu mental planejou a rádio, planejou a, a conversa, planejou os instrumentos, planejou como seria, e isso aconteceu. Um dia um engenheiro sentou e planejou um edifício, só estava no papel. Estava no mundo mental dele, que foi traduzido para o mundo material. Ele escreveu, ele desenhou, e depois ele partiu para a ação, ele partiu para a construção. E é exatamente o que você faz na sua vida, principalmente no seu corpo. Por isso que eu quis trazer essa temática da doença. Você está criando a sua doença, sistematicamente mantendo o mesmo padrão mental, mesmo padrão emocional e o mesmo padrão energético. Então, eu não vou perdoar o fulano, filho da mãe, que me fez isso, me traiu, me roubou. Azar é seu. Sabe por quê? Porque a pessoa já foi. Ela já foi. Ela está no campo vibratório dela. Ela, óbvio, gente, óbvio, né? Maktub, tudo está dentro do movimento. É óbvio que aquilo que ela produziu, né? A energia de enganar, de roubar, de atraiçoar, ela orbitou nesta vibração e ela vai viver as consequências de um padrão que ela construiu. Não é o castigo divino. Não, lei da ação, da reação. A física explica isso, gente, né? Foi uma energia, essa energia vai bater, ela volta com uma intensidade dobrada em sentido contrário. Então, não se preocupe, porque muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Não, gente, não.
Não, porque você vai cair na lei do karma, você vai perder muitas vezes a sua encarnação, que é preciosíssima, para ficar ali vigiando aquela pessoa, né? Stalkando aquela situação, eu vou pegar, eu vou me vingar. Você está deixando a sua encarnação passar, você está perdendo tempo. Então, olha só, gente. Saia do campo vibratório que você montou. Você fez isso com você. E aonde vai somatizar raiva, rancor, tristeza? Vai somatizar em tumores, fígado, pâncreas, pulmão. E aí, quando isso está somatizado, porque como que vai acontecer isso, gente? Agora tem uma teoria, né, dentro da biofísica farmacológica. Parece complexo o nome, mas você vai entender o que eu quero te dizer, né? Vamos lá. Você está sendo, né, trabalhado ali mentalmente dia e noite. Eu não estou nem falando, tá, da questão de consciências extrafísicas que se sentem atraídas pelo teu campo vibracional. Eu estou falando primeiramente de você mesmo dentro do seu conceito de autorresponsabilidade. Então, você está orbitando, a sua mente está o tempo todo reconstruindo a cena, tá? A mente tem este poder, ok? Quem vai comandar a mente é a consciência. Entendido? É a consciência de falar, para com isso, continuo com isso. Enquanto você der o comando, correto? A estrutura cerebral, mental, ela continua. E quando ela continua, ela está emitindo frequências. Isto é facilmente comprovado, as frequências cerebrais, quando a gente faz um eletroencefalograma. Então, imagine você dando o mesmo input, a mesma frequência, correto? O mesmo comprimento de onda. O nosso corpo, por si só, as nossas células, elas são extremamente obedientes, ok? Então, fica com essa informação. Elas obedecem a qualquer comando que você dê, de forma imperativa, assertiva, ok? Então, ela está lá bonitinha dentro do seu padrão. E você começa a pensar na cena, refletir na cena, viver novamente. A mente é atemporal. Ela vai lançar no seu corpo, através dos neurotransmissores químicos, dentro do seu sistema reticular, a neurociência falando agora. Sim, tenho formação em neurociência clínica para entender estes processos. Ela libera uma série de neurotransmissores, por exemplo, adrenalina, cortisol, né? Ela vai jogar um pouquinho de neurotransmissores excitatórios, e você vai ficar com aquilo cada vez maior, quimicamente, energeticamente. As células vão receber através, né, de correntes elétricas, porque o nosso corpo é eletrônico. Nosso passa eletricidade, gente. O coração é elétrico, o cérebro é elétrico. O teu coração está ligado na tomada? Você carrega ele todo dia igual você carrega celular? É claro que não. Então, tem aqui um mecanismo interno de autogeração eletrônica, né, que dá os pulsos, é campo magnético. Tanto que quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca, como que você ressuscita a pessoa? Você não vai lá, né? Não tem lá o ressuscitador que dá um choques? Então, liga lá, dá uma de X volts, dá um choque no coração para ele voltar? O que é isso? Está voltando com o campo elétrico. Depois nós temos o campo eletromagnético, ok? Então, veja só, todas as células estão recebendo, neste momento, estas frequências. Elas vão obedecer. O que quer dizer obedecer, gente? Tá? As células, por si só, cada órgão, ele tem o seu conjunto molecular, atômico, molecular, depois celular, né, depois tecidual e depois o sistema propriamente dito. Então, ele tem também um potencial, todas as células, agora nós vamos falar um pouquinho da biologia. Todas as células, elas têm um potencial eletrônico.
certo? Mais e menos. Tanto que quando elas saem desse potencial eletrônico, muitas vezes as pessoas têm doenças graves, né? Uma hipocalemia, uma falta de potássio, a queda de sódio, né? Ela faz essa oscilação porque a bomba sódio e potássio do corpo é alterada. Então, todas as células têm polaridade, mais e menos, negativa, positiva. Quando eu estou mandando, acompanhe o raciocínio, estas frequências negativadas, das quais eu não consigo me libertar, eu estou mudando a polaridade destas células. Estas células, elas são células obedientes. Então, elas começam a imitar esta polarização. Começam a mudar o seu eixo eletrônico. Mudando o eixo eletrônico, elas ficam diferenciadas. As estruturas internas que estão dentro das células, as organelas, né, elas também vão ficando alteradas e, consequentemente, vão alterando a bioquímica destas células. Uma célula alterada bioquimicamente, ela começa muitas vezes ter uma reprodução acelerada. Ela entra nos quadros mitóticos, que é os quadros de reprodução, aceleradamente. Ela não obedece mais um padrão, certo? Fisiológico de homeostase, de equilíbrio. Ela não obedece mais. Então, ela entendeu que ela precisa, né? Trabalhar mais frequenciada, mais rapidamente, ela entra nos quadros de mitose, entrando nos quadros de mitose, nós vamos ter mais células naquele lugar, naquele órgão, que vai caracterizar de tumoração, que é igual a câncer. Entendido, gente? Por isso que o tema de hoje é: você está criando a sua doença com a sua mente. E tá, gente. E tá. Os iogues, o hinduísmo, todo esse pessoal do Oriente, eles trazem um outro conceito. Então, apareceu tal situação no corpo. Tá bom. Vamos entender as raízes, da onde veio todo esse processo que somatizou no corpo e que nós, do Ocidente, trouxemos a psicossomática, trouxemos a metafísica, trouxemos a neurociência clínica, para dizer, aquilo que você construiu, você pode desconstruir, correto? E aquilo que ainda você não construiu, mas está no plano mental e no plano emocional, corre daí. Corre, gente, corre. Por quê? Porque você vai fazer uma somatização no seu corpo físico, pessoal. Vai fazer. Por quê? A visão, né, integrativa é a doença começa através de desequilíbrios nos nossos corpos, no corpo etérico, no corpo mental, no corpo emocional. Ali começa, né, ter o comprometimento, a desorganização frequencial. E essa desorganização frequencial, ela vai sendo passada para os outros corpos e vai migrando para o corpo físico. Porque enquanto ela não migra para o corpo físico, nós temos uma tendência de ignorar, de achar que tudo é bobagem, que tudo é besteira, que tudo é da cabeça. Não é assim o conceito. Ele está acontecendo sim no plano mental. Por isso que está tão em voga nós entendermos a saúde mental das pessoas. O que está acontecendo com aquela pessoa? Para que nós consigamos reverter isso com muita inteligência, antes que a pessoa entre, né, num processo de colisão com uma patologia propriamente dita instalada, correto? Uma coisa mais grave, uma tumoração, lógico, gente. Então, veja, quando eu disse ali que o padrão mental que você escolhe estar vai ser condicionante para o processo fisiológico que você vai viver, vocês entenderam como está dentro da nossa orla? Eu sei que muitas vezes você vai estar agora se perguntando: ah, mas estava no destino. A pessoa veio para viver isto. Gente, vamos ampliar um pouquinho mais, né?
A espiritualidade, bondosa e majestosa como é, ela não quer o nosso sofrimento. Por isso que existe lá no nosso evangelho, bem sofrer ou mal sofrer. Você quem vai escolher como você vai encarar aquela situação, não é o que acontece, é o que eu vou fazer com o que aconteceu. Então, eu acredito muito, gente, né, quando a gente começa a estudar a teoria quântica, mas de uma maneira inteligente, né, não é de uma maneira deficitária ou tampouco de qualquer tipo de justificativa. Ah, eu não consigo entender o que é isso, eu falo que é quântico. Eu não consigo explicar essa situação, eu falo que é quântico. Não, não, não. Hoje já tem-se vários estudos comprovando, livros, literaturas, pesquisadores, que vão realmente falar o seguinte: nós encarnamos aqui com uma tendência evolutiva. Nós viemos, por exemplo, você veio para aprender a se burilar com relação à humildade, correto? Então, segura, por exemplo, esse processo. Ok. Você pode aprender a humildade de várias maneiras. Eu posso ter um bom professor que me ensine matemática, eu posso ter um péssimo professor que me ensine matemática. Mas, de alguma maneira, o objetivo central de eu estar ali é para aprender matemática. Então, vamos lá. Vamos construir uma linha de raciocínio. Então, eu venho para aprender a humildade. Eu posso aprendê-la de uma forma ruim, então eu vou me colocar em situações ruins, negativas, deletérias, que vão me causar sofrimento, ou eu vou aprender humildade de uma maneira positiva, com pessoas que vão me ensinar como isso acontece, eu vou me render a esta situação, eu quero evoluir. Então, o aprendizado, aquilo que foi combinado com a espiritualidade, ele vai ser cumprido. Eu preciso sair daqui aprendendo sobre a humildade. Eu saí aprendendo sobre humildade. Valeu. Agora, tem pessoas que ainda são teimosas consigo e com a vida e criam as próprias patologias. E depois não sabem o que fazer com isso e dizem: estava no destino. Era assim que tinha que ser. Deus quis assim. Deus não quer o sofrimento de ninguém, pessoal. Deus quer que nós vivamos em paz, em abundância, em prosperidade, em evolução. Ele não é o Deus castrador. Ele não, a espiritualidade não é a espiritualidade amaldiçoada, aquela que vai te pegar. Não, ela é bondosa, misericordiosa, compassiva o tempo todo, mas ela não pode inferir no seu arbítrio. É a regra. Quem tem o poder de inferir sobre o seu arbítrio é você mesmo. Então, presta atenção, se você está conectado muitas vezes, em programas aí de televisão, tomara todos, quiçá, todos estivessem conectados aqui conosco, né, na TV Mundo Maior, no portal Mundo Maior. Seria uma benesse, né? Mas muitas pessoas ainda têm o hábito de ir lá assistir noticiários. Gente, cuidado com isso. De assistir determinados programas na internet, que são programas deletérios que potencializam o mal, que fazem reverberar em você tristeza, angústia, aflições, que não vão levar ninguém a lugar algum. Pelo contrário, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Existe uma pesquisa em Harvard mostrando o seguinte, né, que o sistema imunológico ele tem uma baixa de 30 minutos, 30, que é, gente, isso é um tempo enorme para um organismo, fisiologicamente falando. Ele tem um tempo de 30 minutos, tá? De baixa celular, quando você está assistindo algo muito triste. Seja um filme, uma notícia, não importa. 30 minutos ele tem uma supressão. Presta atenção no que eu estou falando. Então, vamos ficar atentos. A notícia aconteceu, ela aconteceu. Pronto. Tem pessoas que pegam a notícia e reverbera, conta para ciclano, fulano, fica pensando sobre aquilo, criando imagens mentais, nas quais o nosso cérebro não distingue o que é realidade real da realidade imaginativa. Ao mesmo tempo,
ele começa a produzir neurotransmissores, as pessoas têm as sensações, as emoções, começam a ter os comportamentos, começam a mandar essas frequências para as estruturas celulares, como eu acabei de falar para vocês, e isso vai se somatizar no corpo físico. Correto, pessoal? Veja a responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Então, não crie doença. Desenvolva aquilo que você precisa desenvolver no campo emocional, no campo mental, para você não ficar doente. Porque uma vez que a gente desestrutura uma fisiologia, né? Porque o nosso corpo é altamente tecnológico em termos de fisiologia. Como é que você explica todas as reações químicas acontecendo simultaneamente? Como é que você explica que eu vou comer, eu vai digerir isso, vai fazer aquilo, vai absorver, vai voltar, blá, blá, blá. Como é que você explica isso? Não tem manual. Alguém aprendeu? Alguém reconfigurou o manual como um computador? É claro que não. Então, existe toda uma tecnologia fisiológica dada pelo universo, por Deus, gente. Então, presta atenção no que você está fazendo com você. Sai desses pensamentos, pessoal, né? Se liberta de muitos padrões de energia que ainda você está carregando. Presta atenção, escolha o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai ler. Selecione as tuas amizades, selecione as interações, selecione as conversas, para que você não tenha as suas frequências energéticas, bioenergéticas, eletrônicas em déficit. Porque, de novo, você vai atrair mais do mesmo. Vamos falar um pouco, né, dessas pessoas queixosas que falam de doença o tempo inteiro. Eu não sei se é teu caso. Se for, presta atenção, para com isso. O que acontece, gente? Essas pessoas, você já reparou, né? A minha diabetes, a minha pressão alta, a pessoa toma posse e se sente feliz porque a diabetes dela é maior que a do outro, a hipertensão dela é maior que a do outro, nossa, a dor de estômago dela é maior que a do outro. Para. Joga fora, desapega, né? Tira esse padrão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, essas pessoas que vivem na queixa, na reclamação, primeiro que reclamando mais do mesmo. Isso a gente sabe, né, entendendo sobre as teorias da dianética, que é as repetições progressivas que vão mudando os campos vibratórios, o poder da palavra. Mas eu quero dizer para vocês no poder quântico da coisa. Então, ela está no processo de reclamação. E essa onda, a frequência, está diminuída ao extremo. Quando ela está diminuída ao extremo, o que vocês acham que começa a acontecer? Né? Começam a ser polos de atração. Primeiro que ela vai atrair pessoas mais reclamonas. Vai formar um campo bioenergético, um campo quântico, um campo unificado, seja como a gente queira falar. Altamente negativado. Você já entendeu quando eu falo negativado que é questão de polarização. Ao mesmo tempo, nós temos consciências extrafísicas, concordam comigo? Espíritos, irmãos, que não foram para onde tinham que ir. E que ainda insistem em estar aqui nesse plano, querendo conversar com a família, tudo aquilo que você já sabe, né? Então, consciências obsessivas, que vão começar a ficar atraídas por esse campo vibratório. E realmente vão, né, interagir, se entrelaçar com estas pessoas. E estas pessoas vão se sentir pior, pior e pior, e vão somatizar cada vez mais patologias, e vão usar remédio para tudo, quando, na verdade, era apenas algumas pequenas mudanças nos seus padrões mentais, nos seus hábitos emocionais, que fariam a diferença absoluta no processo. Exatamente isso. Todos nós, algum dia, já frequentamos, né, ou estivemos dentro de algum tipo de tratamento espiritual, né? Seja tratamento com água fluidificada, com passes magnéticos, um tratamento de desobsessão, não importa.
Todos nós, em algum momento da nossa vida, né, passamos pelo que a gente chama dentro da psicanálise pela noite escura, né? Ou seja, períodos mais complexos, mais desafiadores da nossa vida. E precisamos de uma ajuda. Então, quando a gente entra para fazer essas terapêuticas, né? O que normalmente a gente recebe como orientação? Né? Muda o padrão de pensamento, pense em Jesus, pense em coisas boas, deixe de reclamar tanto, né? Trabalhe a reforma íntimo, conceito íntimo de integração com a sua realidade, veja a vida de uma outra forma, seja mais grato. Tudo isso, pessoal, é justamente para mudar o hábito mental do qual a pessoa está viciada. Então, ela faz o tratamento, né? As equipes espirituais, tanto encarnadas como desencarnadas, atuantes, levam aquela entidade, fazem todo um processo de limpeza energética, fluidificação, tá bom. Esse obsessor, ele é levado, mas a pessoa em si, pela sua autorresponsabilidade, ela não muda o padrão. Ela teima em ser daquela forma, se justificando, né, pelaquela frase singela. Eu nasci assim, eu sou assim, e é assim que eu vou morrer, as pessoas têm que me tolerar desse jeito, leva engano. Se você ainda tem esse tipo de pensamento, meu amigo, minha amiga, presta atenção, está perdendo tempo de viver, está perdendo tempo de ser feliz. Não faz isso, não. Começa a trabalhar o burilamento, começa a trabalhar os pensamentos, crie em você pensamentos construtivos. Por isso que eu disse, assista situações produtivas. Aqui tem várias programações aqui no portal da TV Mundo Maior, vários colaboradores, comunicadores falando coisas maravilhosas. Fique sintonizado nisso, né? Tenha leituras edificantes, olhe a vida sobre outro prisma, porque assim você muda o seu padrão mental. Você se tira da rota de doenças, pessoal. Porque não tem só a doença física, tem a doença emocional, tem a doença mental. Sim, ansiedade, depressão, pânico, TOD, toque, todos esses campos alterados da saúde mental estão aí, gente. E as pessoas estão sofrendo, não é frescura, é sofrimento. Então, vamos prestar atenção nisso, nesses instantes finais aqui do nosso programa. Vamos trazer para nós essa responsabilidade de mudar a nossa frequência. Agora que você ficou aqui comigo nesses 45 minutinhos, você prestou atenção em tudo que eu te falei. Eu quero que você saia daqui refletindo, reflita, olha para o mundo de uma maneira diferente, olha para a tua vida, não perca a tua encarnação. Você sabe, não é tão fácil encarnar. Tem todo um conjunto, né, de preleções, tem todo um intercâmbio, os ministérios ali da reencarnação, você sabe disso, né? Tem toda uma preocupação para te encaixar naquele modelo que você precisa vivenciar, e você perde assim, né? Não se autogerenciando, não se autorresponsabilizando pelo aquele padrão. Se o padrão ele é exaustivamente insistente, presta atenção, gente. O que dentro de mim eu preciso burilar e que tipo de ajuda eu preciso buscar? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Tenha a humildade de olhar para aquilo e falar: eu não consigo dar conta, eu preciso de alguém que me ajude. Assim como você vai ficar tão fortalecido que você vai poder ajudar mais pessoas. Pense dessa forma. Mude a maneira de você encarar a realidade. Crie coisas positivas na sua vida. Crie saúde, crie alegria, crie bem-estar. Mas, doutora, como é que eu crio isso? Comece no campo imaginativo. Comece a jogar essa energia no seu corpo físico. No seu corpo físico, do jeitinho que eu ensinei para vocês, está acionando o sistema reticular cerebral, vai acionar os lobos, vai acionar a estrutura da amidalar, vai liberar neuroquímicos. Esses neuroquímicos vai trazer emoções, sensações, sentimentos, vai mudar o seu biocampo. Mudando o seu biocampo, você vai conseguir vivenciar a alegria, o amor, a paz. Por que não, gente? Por que não? Vós sois deuses, farão o que faço e muito mais. Já está aí,
Por que será que foi dito isso para nós? Ok? Então, pessoal, eu espero que você realmente tenha gostado desse nosso tema. Você pode encaminhar o seu e-mail aqui, né, para a FEAL, né, no programa saudeplena@feal.com.br, as suas dúvidas, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 16 horas, falando com vocês a respeito de saúde plena. Eu entendo que plena é muito mais do que integrativa, porque junto com a situação integrativa tem a sua consciência, que é preponderante para qualquer tipo de trabalho, seja energético, seja emocional, seja fisiológico. Presta atenção, assuma a sua responsabilidade e viva muito mais feliz. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Beijos. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.